O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, e depois disso teve fome. Então o tentador aproximou-se de Jesus e disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, Deus dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropecem em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a sua glória. Ele disse: eu te darei tudo isso se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: vai-te embora, Satanás, porque está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele prestará culto. Então o diabo o deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos e irmãs, nós temos aqui duas contraposições, onde de um lado, como diz São Paulo na segunda leitura, o pecado entrou no mundo através de um homem. O Gênesis, a primeira leitura que ouvimos, nós podemos dividir em duas partes. A primeira parte é a criação. Deus criou o ser humano, criou tudo e entregou para o ser humano. Viviam em profunda comunhão com Deus. O homem e a mulher viviam a imortalidade, porque estavam em comunhão profunda com o Senhor. Deus criou o homem do pó, assoprou nas suas narinas o Espírito, e esse homem começou a ter vida, e essa vida era de profunda intimidade e comunhão com Deus. Segunda parte do Evangelho, da primeira leitura, a serpente aparece para seduzir o homem e a mulher, dizendo que aquele fruto da sabedoria que Deus disse aos dois que eles não deveriam comer, podiam comer de todos os frutos, menos esse. E a serpente então diz a eles: Deus não quer que vocês comam esse fruto, porque se vocês comerem, vocês serão iguais a Ele. E eles então, seduzidos pela serpente, enganados pelo demônio, então eles comeram do fruto, pensando assim, meus caros, que ali eles seriam deuses, seria igual a Deus. A autossuficiência, a arrogância, a soberba fez com que esse pecado entrasse no mundo, e entrou junto a morte, entrou junto o sofrimento. São Paulo diz também na segunda leitura que através de um homem entrou a graça. O evangelho que nós ouvimos, esse homem parece sendo levado pelo Espírito ao deserto. Jesus não foi ao deserto para fazer um passeio, ele foi levado pelo Espírito para ser tentado. Esse era o objetivo, ser tentado pelo demônio. Então Jesus é levado ao deserto, ficou 40 dias e 40 noites em oração e jejum.
E depois o tentador aparece, oferece tudo a Jesus. Oferece as 3 grandes tentações que tantos do nosso tempo presente e durante toda a história têm buscado ter. O ter, o poder e o prazer. Essas são as grandes tentações, meus caros irmãos e irmãs, de sempre. Nelas, todas as outras tentações estão juntas. Então o demônio oferece para Jesus o ter, oferece o mundo inteiro para Jesus. Bastasse Jesus renunciar ao projeto do Pai. Jesus renuncia ao projeto do inimigo. O demônio oferece a Jesus o poder, a dominação do mundo inteiro. Jesus renuncia e ele assume o projeto do Pai, que a dominação de Jesus é através do amor. Jesus não quer dominar ninguém. Jesus quer apenas oferecer o amor. O projeto do Pai é esse, é o amor. O demônio oferece para Jesus todos os prazeres do mundo. Jesus renuncia. Jesus apenas quer fazer a vontade do Pai. E aqui, meus caros, o demônio percebe que ele não conseguiu seduzir Jesus. Não conseguiu tirar Jesus do projeto do Pai. Qual que é esse projeto? O projeto é devolver à humanidade a imortalidade, ou seja, oferecer à humanidade toda a vida eterna. Aquilo que o homem e a mulher perderam através do pecado que entrou no mundo. Jesus, então, através dele entra no mundo a graça. Jesus, através dele entra a salvação. Jesus, através dele entra a eternidade. Através de Adão entrou a morte, entrou o sofrimento, entrou o pecado. Meus caros irmãos e irmãs, nós também estamos na mesma história. O demônio nos cerca e ele tem tentado nos seduzir, nos enganar. Mas nós temos também o Senhor Jesus, que tem apresentado o projeto de salvação, o projeto eterno. O mesmo demônio que apareceu lá, através da serpente para Adão, o mesmo demônio que apareceu lá para Jesus no deserto, é o mesmo demônio que tem aparecido para nós hoje e tentado nos tirar do caminho do Pai. O mesmo Jesus que esteve lá desde o início da eternidade, aquele que ofereceu com o Pai a imortalidade para Adão, é o mesmo Jesus que morreu, que foi tentado no deserto, venceu a tentação, morreu na cruz, está do nosso lado, também oferecendo a salvação e a eternidade. Agora, meus caros irmãos e irmãs, a decisão está nas nossas mãos. Nós podemos fazer opção por um ou por outro. A salvação é uma garantia a todos nós. Todos nós temos a garantia dessa salvação. A morte de Jesus nos dá essa garantia. Agora precisamos aceitar a salvação. E aceitar a salvação é dizer não ao inimigo. Não podemos servir a dois senhores. Nós ou vamos dizer sim ao inimigo ou sim a Jesus. O nosso sim a Jesus deve ser um sim onde nós vamos renunciar todos os dias o pecado, renunciar às obras do mal e assumir Jesus Cristo. Esse tempo de quaresma é um tempo propício para isso. Hoje nós vamos, através da nossa penitência, do nosso jejum, da nossa vida de oração, nós vamos nos aproximando mais do Senhor e distanciando do inimigo. Quanto mais distante do inimigo eu estou, mais próximo da salvação também estarei. Por isso, meus caros, que nós possamos renunciar às obras do mal. Não permitamos ser seduzidos pelo mal, ser seduzidos, enganados pelo demônio. Nós não fazemos parte do projeto do inimigo. O nosso projeto, fazemos parte do projeto de Deus. Agora precisamos assumir esse projeto para não corrermos o risco de ser condenados. Lá o povo que caminhou 40 anos no deserto, esses 40 anos foram 40 anos por causa da cabeça dura daquele povo. Eles murmuraram, blasfemaram, eles não lutaram contra as tentações. Isso fez com que essa caminhada no deserto durasse 40 anos. 40 anos. E ninguém daqueles que saíram lá do Egito chegaram a entrar na terra prometida. Ninguém.
entrou na terra prometida. Então, durante esses 40 anos de sofrimento, esse sofrimento foi causado exatamente por causa que permitiram ouvir a voz do demônio, não a voz de Deus. Então, que nós possamos ouvir sempre a voz de Deus, sempre a voz de Deus, e poder fazer a vontade dEle, assumir o projeto dEle. Então, esse domingo é o domingo das tentações de Jesus, e Ele venceu. Que nós também possamos vencer todas as tentações que são nos apresentadas através do inimigo. Jesus nos ensinou uma oração poderosíssima, que nós devemos rezar todos os dias, muitas vezes por dia, onde nós pedimos a Deus: não nos deixeis cair em tentação. Não pedimos que não tire de nós as tentações, mas que não caiamos em tentação. É essa oração que devemos rezar todos os dias, muitas vezes por dia, para poder vencer as tentações e poder viver a fidelidade a Deus. Amém.